Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa casa de oração na noite de hoje. Alguns rostos já são bastante conhecidos. Não vou dizer que faz muito tempo, né? Porque não interessa isso. E outros eu estou conhecendo, vendo, até pela primeira vez. Mais que vocês se sintam nessa casa de oração acolhidos. Em que sentido? No sentido de sair daqui melhores do que vocês chegaram, nas suas necessidades físicas, que todos nós temos, nas nossas necessidades espirituais, que todos temos também, e que nós possamos levar daqui para os nossos lares, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquilo que de bom nós recebemos e conseguimos receber na noite de hoje. Estar numa casa espírita já é ter uma bênção no seu caminho por poder chegar na noite de hoje. Uma segunda-feira, como se diz aqui, que o vento sul começou a rebojar, que tem uma chuvinha miúda, que a gente olha na porta e pensa assim, mais pouquinho eu ficava em casa. Mas não, vamos fazer esse esforço, porque nós marcamos um encontro aqui com o plano superior, para que eles prestem atenção nas nossas necessidades e escutem também os nossos agradecimentos. Toda vez que um ser humano, vamos lá, DJ, toda vez que um ser humano desperta algum bem em outro, se dá um ato de educação. A educação que nós viemos falar aqui é no ponto de vista espiritual. Qual a importância da educação, da nossa educação, da de todos, no ponto de vista espiritual? Toda vez que nós temos a intenção e proporcionamos ao outro um bem, olha que lindo, nós estamos praticando um ato de educação. E é esse processo que é desde a nossa origem espiritual até quando nós merecermos e chegarmos na angelitude, esse processo de educação, de educar a si mesmo, principalmente, é que vai aplainar o nosso caminho para nós chegarmos, se Deus quiser, num outro plano. Educar é elevar, é estimular, é facilitar o processo integral do ser. E daí a gente vê um exemplo muito claro no nosso dia a dia, quando nós temos filhos pequenos ou responsáveis, que nós somos responsáveis também por pessoas, crianças, e nós começamos um processo de muita paciência para educar. Nós temos que esperar, inclusive, os tempos de maturidade cerebral para que ele possa andar, para que ele possa falar. E o nosso organismo é tão perfeito que isso vai acontecendo, na grande maioria das vezes, de maneira natural. Não é maravilhoso quando nós ensinamos as primeiras palavras para uma criança? Ela começa com grunhidos, com coisas que nós muitas vezes nem entendemos qual é aquela língua que aquela criança está falando. No processo de aquisição da linguagem do ser humano, primeiro são 10 palavras, 20 palavras, 50 palavras, e a partir lá dos 24 meses, 2 anos, consegue ir adquirindo um repertório imenso, 800 palavras e infinitas. É claro que a gente tem umas coisas assim, porque a gente é ser humano aqui na Terra. A gente ensina mamãe, 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 e ele fala papai, né? Tem essas coisas, mas a gente também vai percebendo que a própria personalidade e capacidade do ser começa aqui, quando ele reencarna novamente. Para que mesmo que nós viemos para a Terra? Para aperfeiçoar, para aprender. Se nós já estivéssemos prontos,
nós não estaríamos mais aqui. Já teríamos elevado o nosso caminho para outro orbe, que nós íamos continuar o nosso processo de educação. A essência do Espiritismo é a educação. Ele não é uma corrente religiosa salvacionista. O que quer dizer isso? O Espiritismo não vai propor para você, como muitas correntes religiosas propõem, a salvação. O que é que o Espírito propõe? O Espiritismo propõe a nossa evolução, a nossa melhora, para que nós consigamos galgar um caminho melhor, mais produtivo, evoluindo no bem. Então, eu posso prometer para alguém que eu vou salvar essa pessoa? Não. Porque o processo de transformação e de evolução depende de cada um. Eu posso auxiliar, acolher, orientar, mas eu não posso prometer que eu vou salvar alguém. E às vezes a gente nem consegue salvar a si mesmo. Imagina prometer isso para os outros. Em tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, o tríplice aspecto da doutrina espírita, pretende promover a evolução do homem, e isso é um processo pedagógico, ou seja, um processo educativo, um processo de aprendizagem. E nós só aprendemos quando nós estamos dispostos. Tem um filósofo do século XX, Gurdjieff, e seus discípulos, muito interessante, que ele diz que se nós não nos cuidarmos, nós passamos a vida dormindo. Nós não acordamos, ou seja, nós não abrimos olhos para a importância que tem a nossa melhoria no orbe terreno. Até porque nesse processo educativo, que não é só da Terra, mas de todas as outras vidas anteriores, nós viemos viciados em algumas posturas e alguns erros, que daí a gente reencarna novamente para aprimorar essas mazelas, para cortar. Porque todos nós temos, e quem disser que não tem defeitos já tem um problema, todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades, que nós temos que levar a todos, melhorar os nossos defeitos e intensificar as nossas qualidades. Afinal, por que espíritos velhos, vividos tantas vezes, viciados em erros milenares, já donos de tantas experiências, precisam entrar de novo no ventre da sua mãe? Ou seja, precisam reencarnar. É aquilo que nós acabamos de falar, para aperfeiçoar. E a doutrina espírita diz que nós conhecemos o verdadeiro espírita pela sua capacidade de transformação. Mas que transformação é essa? Eu ainda sou uma pessoa que eu me ofendo facilmente. E eu me ofendo facilmente porque eu sou vaidoso, vaidosa. Então eu tenho que melhorar isso em mim. Eu ainda sou uma pessoa que não tenho paciência e ninguém vai dar aquilo que não tem. E tem umas passagens na vida da gente que é do nosso cotidiano, é muito bom a gente socializar. Muitas vezes, fazendo o evangelho no lar, aparecia paciência. Eu fazia a abertura do evangelho no lar e aí, né, disse, não vou ler em ordem, vou abrir aleatório para fazer o evangelho no lar, quero saber qual é o recado. Tola, que a espiritualidade quer dar para mim. Eu abria paciência, rezava, me comprometia com aquela semana e o teste vinha. Sabe por que o teste vinha? Porque eu não tinha nenhuma. A minha paciência era muito pequenininha.
e a gente acha que tem, foram muitas vezes abrindo a paciência. E aí a gente vai se dando conta que é aquilo que a gente precisa muito aperfeiçoar em todas as situações. Porque é fácil você ter paciência, por exemplo, quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão bem, daí nós também estamos. Aí nós estamos bem. Aí nós temos paciência para ir resolvendo as coisas, coisas miúdas, pequenas. Deixa aparecer uma coisinha maior, para ver se a gente está com a mesma paciência. E Deus e a espiritualidade, eles são tão perfeitos que a gente, quando acha que tem, eles mostram para a gente com todas as linhas. Não tens. E aí a gente vai, nesse processo de educação, aprendendo a paciência, a tolerância, a indulgência, ser doce por dentro, ver as coisas com um pouco mais de doçura, ver o outro ângulo das coisas, tolerar e conseguir respeitar a opinião dos outros, os pensamentos que são diferentes de nós, as pessoas que agem e são completamente diferentes uns dos outros, porque mesmo sendo essa imensidade de ser humano sobre a Terra, nós não temos pessoas iguais em todos os sentidos. E isso acontece por uma série de razões, por todo o nosso histórico anterior e atual. Porque nós nos perguntamos na educação dos filhos, nossa, todos criados do mesmo jeito, todos criados da mesma forma, como é que vem um diferente do outro? Mas é lógico que vai vir. Eles vêm com as suas histórias pregressas, assim como nós. Eles vêm com as necessidades individuais de aperfeiçoamento. E é claro que vão ser diferentes. E que bom que são diferentes. Porque na diferença também que nós vamos crescendo. A reencarnação tem função educativa. Essa é o principal objetivo da reencarnação. Uma das funções principais é educar. A carne é uma espécie de mata-borrão, né? Mata-borrão, se falar para o mais novinho, ele já não sabe mais o que é. Nós que somos jovens há mais tempo, a gente lembra dessa palavra, porque a gente tinha que botar dentro do caderno, porque senão a tinta passava para a folha de baixo. É como se fosse um carbono, uma cópia, né? Um filtro. Nova oportunidade de refazer o destino, resgatar débitos, corrigir erros e vícios, sem opressão, culpa ou vergonha. Construir uma nova personalidade, ou seja, uma personalidade melhor, porque o espírito ele não perde a sua individualidade. Aumentar a bagagem universal. Então, olha a função que tem a educação e a bênção que é merecer reencarnar. Tudo isso, quando nós pensamos, né, de refazer o destino, ou seja, uma nova oportunidade de trilhar diferente completamente, ainda nesta vida e nesta vida também, todas as coisas da vida, das vidas passadas e nestas. Quem nesta não deu as suas cabeçadas? Não perdeu a sua paciência, não extrapolou em algo? Quem não teve um vício ainda tem? Não é isso? Quem não precisa resgatar débitos, corrigir erros, vícios, mas isso nós não podemos jogar em nós uma vergonha, uma culpa, porque esse processo opressor não vai nos ajudar em nada. Nós temos que ser francos conosco, para que nós obtemos esta cura das nossas mazelas, que nós viemos trazendo para esta vida
e que nós também vamos adquirindo aqui. Mas adquirindo aqui, lógico, todas as oportunidades que eu tenho, que aparecem na minha vida, de fazer o bem e eu não faço, automaticamente eu estou fazendo o mal. Aí eu vou adquirindo o quê? Dívidas. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Será que nós somos uma pessoa tão boazinha assim? Cada um é que tem que responder para si. Cada um é que tem que olhar para dentro de si e pensar: como é que eu posso melhorar certos comportamentos? Como é que eu posso me melhorar como pessoa, como ser humano? E o nosso grande desafio está dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Aquele primeiro elo que nós temos e que nós começamos a nos reeducar, a provacionar e, se Deus quiser e der tudo certo, evoluir. Ah, mas com a parentagem toda? Sim. Claro que tem os mais próximos, os não tão próximos, aqueles que nós temos vínculos e laços ótimos, aqueles que vêm para provacionar conosco. E nós, espírita, ainda temos umas maniazinhas feias, tá? Que a gente diz, fulano de tal é da minha família, mas a gente só pode ter sido inimigo na outra vida. Quem duvida? E não é a outra pessoa, às vezes, que fez para você, não. E é seu inimigo. Foi você, provavelmente, que fez para ela. Aí vem, nasce aqui no seio familiar mais uma vez, para ver se vocês adquirem, né, um relacionamento melhor, um vínculo melhor. E como se não bastasse, meu filho aqui diz, a gente até tenta, mas daí vem os agregados, né? Cunhado, sogra, cunhada, não é assim? É mais oportunidades. Por quê? Meu pai dizia um exemplo que em todas as casas tem uma chaminé e sempre sai uma fumacinha. Às vezes é uma fumaça clarinha, tranquila, e às vezes é aquela fumaça escura que parece até que está pegando fogo. Ou nas nossas famílias não tem isso? Períodos tranquilos, ótimos, e períodos que, olha, períodos de desavenças, de problemas, todos temos. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós não vamos ter um mar de facilidades aqui, mas nós vamos ter as ferramentas e condições para atravessar tudo isso. A infância nos alivia das cargas de memórias. Nascer criança outra vez é ser educado novamente e ir aprendendo a construir a si mesmo. Quantas coisas nós trazemos de bom da infância, que nós aprendemos, que nós adquirimos, quantas nós vamos observando, corrigindo por todos aqueles que nós queremos bem, que nós somos responsáveis. Às vezes a gente não diz assim, meu Deus, uma criança tão pequena falando de filhos, por exemplo, ou até parentes. Uma criança tão pequena como já é cheia de mania e de vontade. Sim, ali está um espírito eterno, renascendo, que veio o quê? Veio aliviar as memórias, veio ser educado novamente, veio aprender a construir a si mesmo. Foi o mesmo processo que nós passamos. Claro que agora nós somos jovens há mais tempo, mas temos uma série de dificuldades ainda para lidar com tudo isso. E se nós queremos realmente despertar o bem nas pessoas e amar estas pessoas verdadeiramente, nós temos que aprender a fazer isso conosco. Ninguém que não sabe se cuidar consegue cuidar bem dos outros. Ninguém vai oferecer aquilo que não tem. Se eu não gosto de mim, do meu jeito, das coisas que eu faço, como é que eu vou gostar de alguém? Se eu não perdoo, se eu sou uma pessoa maledicente, raivosa, quem é que vai querer esta energia que eu ofereço?
Quem é que vai querer ficar próximo? E daí tem um livrinho que nós estudamos aqui há muito tempo, que ainda tem na casa, Agenda Mínima para Evoluir. E quando começou essa agenda mínima, uma coisinha pequena, eu dizia assim, nós vamos ficar muito tempo nisso? Eu e muita gente. Meu Deus, já estou enjoada. Cada página, cada parágrafo era, uma lambada, a gente achava que sabia. Era agenda mínima para evoluir. E quando nós começamos a ver essa agenda mínima para evoluir, tinha uma parte que dizia assim, ser uma presença benéfica na vida das pessoas. Será que nós somos? Será que nós somos aquelas pessoas que acolhem, que as pessoas têm vontade de ficar perto de nós, de conversar conosco? Não tem pessoas que nós dissemos assim, gosto tanto de encontrar ou de estar com determinada pessoa, a conversa, a presença daquela pessoa me faz um bem imenso. E tem outras que, sejamos sinceros, que se a gente puder, a gente atravessa a rua ou faz que não vê, porque a pessoa contamina a gente, ou a gente é essa pessoa que contamina. Porque quando nós temos, por exemplo, o hábito de reclamar, nós enjoamos todo mundo com isso. E nos tornamos uma pessoa insuportável. Eu e vocês, espero que não sejamos assim. E se somos, vamos mudar. Mas eu normalmente lido com muita gente e nós temos o hábito de perguntar para as pessoas, oi, tudo bem? Não é assim que a gente faz? Tem pessoas que dizem, nem te conto. Aí tem horas que a gente já vai até se encostando. Tá doendo? Da unha até o fio de cabelo. Não sabia que cabelo doía, mas... E aí vem uma série de reclamações, uma série de coisas que realmente, se nós não estivermos firmes, nos contamina. É uma presença boa? Não. E o que é que nós temos? Qual é a oportunidade do bem que nós temos para fazer nesta hora, com esta pessoa? A caridade de ouvir, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é ser ouvida, e rezar muito por ela, pelas suas companhias, por este processo provavelmente doentio da alma, do corpo que ela está atravessando. Nós somos essas pessoas assim educadas? Não somos, na grande maioria. Cruzes, olha, fulano esteve aqui conversando comigo, cruzes, Deus que me livre, estou com peso. Ou não somos assim? Ainda somos. Aquela tua prima, aquele teu cunhado não convida nós para cá não. O cara só reclama. Reclama de tudo, fala mal de todo mundo. Meu Deus, eu fiquei até pesado, porque a gente tem essas bobaginhas. Porque a gente não é educado. Porque a gente não aproveitou a oportunidade de fazer o bem. E é essa educação, é essa transformação que nós precisamos. E nós precisamos, na infância, dar exemplo para aqueles que nós estamos educando. Quando a gente não diz que a mãe não está em casa, tá? Vem fulano, diz que a mãe não está em casa, ou a gente não é assim. Então, nós temos que ter esta noção, essa consciência que nós temos um grande caminho para frente. O homem é um ser animal pelo corpo, descende de espécies inferiores, onde se elabora o princípio inteligente. Então, na nossa origem, pelo nosso corpo, nós somos um ser animal, descendente de espécies inferiores, espécies que foram se transformando, se aperfeiçoando, até chegar aqui, aonde nós estamos. Onde se elabora o princípio inteligente, ou seja, a sede do nosso espírito, a mente. Então, nós somos esses. É um ser social,
A dependência física a dependência física em que nasce a necessidade de cooperação, a própria carência de afetividade, indicam a sociabilidade inerente ao homem. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, nós andamos em bandos, nós somos gregários. Nós precisamos de toque, nós precisamos de afeto, de acolhimento, de compreensão, precisamos, de modo geral, uns dos outros. É um ser espiritual também. Sua razão, sentimentos, lembranças, qualidades morais, seu eu residem no espírito, que pré-existe ao corpo e cujo destino é a perfeição. Se nós queremos que a nossa vida mude, se nós queremos que o nosso corpo se cure, se nós queremos que os nossos tormentos emocionais e espirituais se afastem, diminuam, nós temos que mudar a nossa postura, educando todos os nossos atos e pensamentos. É um desafio constante, porque nós que somos mais ansiosos, faladeiras, nem vou dizer quem eu acho, quando a gente vê, a gente até não quer falar, pensa, mas a gente está se educando, daí a gente não quer falar. E aí vem aqui, né? Aí eu penso, segura tua boca, que é o que nós devemos dizer para nós. Para de dar opinião na vida dos outros, para de julgar, para de achar, porque nós somos assim. E se a gente não fala, mas a gente pensa. Que às vezes as pessoas, porque me aconteceu isso. Tô ligando. Esses somos nós. Dependendo quem é a pessoa, cadê a nossa educação? Então, são essas questões que nós temos que modificar em nós, e não é nos outros. Porque quando eu escuto muito isso, quando eu às vezes estou do lado de fora, depois de assistir ou proferir uma palestra, que a pessoa diz assim para mim, e eu já pensei assim também, essa palestra era para o fulano. Pena que o fulano não estava aqui. Que fulano? Fulano não estava porque não era para estar. Mas você estava, e essa palestra era para você, era você que estava precisando. Porque a gente sempre acha que é para o outro. Não, é para a gente mesmo. E é isso que nós temos que ir levando. Isso aqui já foi. Por sua natureza tríplice, todos os homens são iguais, inclusive filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai e somos todos irmãos em Cristo. E isso é de uma amplitude imensa, ter a consciência que nós somos todos irmãos. Aí não interessa se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente simpatiza, se não simpatiza, nós somos todos irmãos. E essa irmandade deve servir para nos fortalecer, para aumentar as possibilidades de fazer o bem, no limite das nossas forças. E não ficar com picuinha, com ego inflado, com orgulho, com vaidade. Eu não vou ajudar, não acho que precisa. E muitas vezes a caridade não se dá de forma material, ela se dá de forma emocional e espiritual, no ouvir, no orientar, no acolher. Quando nós realizamos aqui na casa, Sônia, presidente da casa, e a equipe do Brechó, que está aqui também presente, a equipe física e a equipe espiritual, porque todos os trabalhos desta casa são regidos por equipes físicas, pessoas trabalhadoras e equipes espirituais, porque de ordinário são eles que nos dirigem. Nos brechós, muitas vezes a pessoa não vem porque ela quer uma roupa, um calçado. Ela vem porque ela precisa falar, porque ela precisa ser ouvida, porque ela precisa contar. E aí o fato de passar por aqui, pelo bazar, é só uma passada. Mas ela precisa desta troca. Assim como quem labuta na evangelização, os nossos evangelizadores da casa,
eles estão ali para acolher crianças, para orientar crianças. A equipe espiritual da evangelização está junto para mesmo o quê? Para encaminhar, inclusive, companhias espirituais que podem estar, ou não, né? Atrapalhando a caminhada, a evolução dessas crianças. Assim como a equipe de recepção que fica aqui na frente, aqui nessa área, mas tem uma equipe de recepção muito maior lá na frente que filtra, porque não é qualquer tipo de espírito que vai adentrar a casa espírita. Físicos sim, nós seres humanos, mas espirituais não. Lá na frente tem uma equipe que nós chamamos de guardiões, que guardam a casa e que filtram. Quem lê sobre centro espírita, sobre casa espírita, vê todas essas equipes junto conosco. Ou vocês acham que cada um de vocês, eu até comentava isso com a Shirley hoje, vem sozinho para a casa espírita? Que vocês não estão acompanhados? Que muitas vezes vocês trazem coisas que vocês nem imaginam, que vocês são usados como instrumento para trazê-los para a casa espírita, que no dia de amanhã, começando hoje, eles começam a ser tratados hoje aqui, e na equipe de amanhã, do trabalho mediúnico, que acontece todas as terças-feiras, eles são amparados e orientados, socorridos nas suas mazelas. Isso é uma casa espiritual. Assim como tem a fluidoterapia, que é além do passe. A fluidoterapia é um tratamento fluídico concentrado para tratar o corpo físico e o corpo espiritual. Assim como tem o passe, que é essa troca energética, que todos nós vamos ali e recebemos. Então, todas essas tarefas numa casa espírita têm a equipe física e a equipe espiritual. Quando a gente está muito apurado, como frequentador de uma casa, como trabalhador, o que a gente pensa? Nossa, estou passando por essa tribulação. Que a equipe de Frederico Rolla, mentor desta casa, possa me acolher, possa abrandar esse sofrimento, possa me ajudar nesse processo, nesta tribulação que muitas vezes eu estou enfrentando. Então, por isso que é um processo educativo. Porque a gente vai se educando, vai merecendo o fazer, o receber e, de certeza absoluta, merecendo as benesses e a misericórdia divina. E as religiões, de modo geral, têm esse objetivo de acolher. E, pela sua individualidade, todos somos diferentes. Não há duas pessoas no mesmo grau de evolução espiritual. Nós temos as nossas singularidades, que nós vamos levar isso para a eternidade. Alguns mal saíram do domínio dos instintos animais, ainda continuam muito brutos, muito grosseiros, com pouco entendimento. Outros estão mais adiantados em inteligência, mas revelam a indigência moral, ou seja, têm um poder acadêmico, um conhecimento muito grande, academicamente falando, mas moralmente não tem nenhum. Ainda usam desse conhecimento não para construir, mas para destruir. Esse é a falência moral. Muitos possuem bons sentimentos, mas são deficitários no seu desenvolvimento mental. Pessoas que são boníssimas, mas que desenvolveram pouco as suas capacidades cognitivas, mentais de ação. Raros estão a caminho da angelitude, revelando equilíbrio entre o sentimento e o intelecto, ou seja, entre as emoções e o intelecto, nosso raciocínio. Então, tudo isso num processo educativo, a gente aprende para a vida. Eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui pensando um pouquinho mais em tudo que eu posso melhorar
para merecer esta educação que me é oferecida durante uma encarnação inteira. Todos trazem tendências inatas, ou seja, aquilo que já conquistaram, bom ou ruim. Sua tarefa nesta existência é sua missão no universo, é o propósito geral de evoluir, de melhorar. A educação deve se dirigir ao sentimento e à inteligência, deve formar pessoas saudáveis de corpos e de alma. Pestalozzi dizia que educar o coração, a cabeça e as mãos, despertando sentido de justiça, solidariedade e amor, para que o homem não cresça aleijado espiritualmente, mas tenha harmonia para realizar suas tarefas no mundo. Então, quando a gente pensa assim, mas quais são as oportunidades de fazer o bem? Vocês estão dentro de uma casa que oferece uma série de oportunidades. Trabalhos manuais às quartas-feiras, projeto Ninho de Luz, que é a formação de enxovais para gestantes em vulnerabilidade, as pessoas põem a mão na massa, costuram, fazem o biquinho do, como é que é o nome daquilo? Coelho, né? O projeto de brechó. Então tem tanta coisa que dá para tirar um pouquinho a preguicinha do corpo e dizer, eu vou lá, uma vez por semana também dar uma mãozinha na casa espírita. Eu vou usar o tempo que eu tenho sobrando para dar uma mão lá, vocês serão muito bem recebidos. Em todas as funções que tem. Se eu esqueci alguma coisa, tá, pessoal da casa espírita, vocês me desculpem, que às vezes são tantas funções. Então, a tarefa para ter esta harmonia e realizar tarefas no mundo. Equilíbrio físico, equilíbrio emocional, consequentemente, evolução espiritual. Ir se educando, melhorando, para oferecer para quem nos rodeia possibilidades também de seguir conosco nesta terra do futuro, que deixará de ser um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, e ir para um planeta de regeneração, onde o bem predomina. Já pensou? Nós está agora tudo aqui no prova e expiação, calorão, pernilongo, dívida, boleto, não é assim a nossa vida? Trabalho. Aí nós vamos para um planeta de regeneração, onde nós não temos mais as tribulações daqui, onde nós evoluímos e merecemos algo muito melhor. E, por isso, o amor verdadeiro é educativo. E a educação verdadeira é um ato de amor. Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude, para que nós chegamos lá e possamos fazer daqui, do nosso aqui e agora e da terra do futuro, tudo isso que nós merecemos. Eu sempre brinco, mas eu falo a verdade. Estou marcando um encontro para essa terra do futuro. Aqui eu sou barbeira, tá? Não dirijo grandes coisas não. Dirijo bem, mas né, mais ou menos. Mas eu quero muito dirigir um aeróbus, que são esses carros espirituais que passam nas colônias. Meu sonho, tomara que eu mereça um dia. E aí eu quero passar nas estações e quero dizer, entra aí, dona Nazaré, vamos lá para a casa do escritor. Anda, Sônia, vamos assistir uma palestra lá naquele auditório lindo do nosso lar. Vocês já pensaram? Anda, Shirley, pensa que vai ficar sem fazer nada? Vamos embora, vamos lá numa colônia fazer... E não é? Meu Deus, hoje tem uma apresentação de música, chama Crema. Não é assim? Vocês já pensaram nós ter essa oportunidade de nos reencontrarmos num plano muito melhor? Então, vamos nos educar, vamos melhorar muito naquilo que nós precisamos e merecer essa terra do futuro e esse encontro. Eu não sei se eu vou estar dirigindo, se eles vão ter essa coragem, mas quem sabe, né, gente? Muito obrigada, boa noite a todos.